Tomás trabalha continuamente no seu pensamento, né, com, digamos, dois eixos, né? Um eixo da transcendência, né? Um eixo que relaciona esse mundo à fonte radical desse mundo, dizer em outros termos, que relaciona a criatura com o Criador, né? E um eixo da imanência, né? É um eixo digamos assim, das categorias ou das características presentes nesse mundo, no mundo das criaturas, né? E nesses dois eixos, ele combina, de um lado, Agostinho e Dionísio, né? Dionísio é um personagem misterioso que escreveu uma série de escritos, né, por volta do século V, né, que se acreditava na Idade Média que era um personagem convertido por São Paulo em Atenas, né, só muito mais tarde, no século XVIII, é que se provou realmente que esse personagem do século V não tinha nada a ver com o convertido por Paulo, né? Então, mas nesse eixo da transcendência, Tomás tira a sua inspiração de Agostinho e de Dionísio e trabalha com a categoria da participação, que é uma categoria platônica, né? Professor, acho que agora não está dando para ouvir, o senhor estava ouvindo melhor. Então, eu fico em pé ou fico sentado? Em pé está melhor. Está melhor? Então, vou ficar em pé parado. Não liga para ele, eles têm que fazer o trabalho dele, deixa, pode ficar à vontade. Então, nesse eixo da transcendência, Tomás se apoia em Agostinho e em Dionísio e trabalha com a ideia de participação, né? De que a criatura, de algum modo, imita ou participa daquilo que existe de maneira perfeita e acabada no Criador, né? Por exemplo, no prólogo da segunda parte, no prólogo da primeira parte da segunda parte, Tomás usa essa ideia. Ele vai dizer que vai falar do ser humano, né, como dotado de autonomia, quer dizer, como dotado de inteligência e de capacidade de escolha. Em assim sendo, ele realiza a ideia de imagem de Deus. Por que se diz que o homem, né, o ser humano, né, é a imagem de Deus? Ele está retomando a expressão lá do começo da Bíblia, né, quando se diz na narrativa da criação, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Por que se diz que o homem é a imagem de Deus? Porque é dotado de intelecto, de inteligência, de capacidade de compreender intelectualmente as coisas e dotado de capacidade de escolha. Ele tem domínio sobre as suas obras. Né? Quer dizer, ele é uma espécie de criador, né? A imagem do Criador, né? Que esse sim é absolutamente livre, onisciente, assim, tudo mais, né? Então, esse é o eixo da transcendência, né? No eixo da imanência, ele vai usar Aristóteles e as categorias aristotélicas, né? De um certo modo, se a gente quiser, a originalidade de Tomás é combinar esses dois eixos, né? Combinar, de um lado, um mundo que se pensa, o que ele pensa, né, em referência a um fundamento radical desse mundo, que é o próprio Deus, né? E, de outro lado, pensar as estruturas próprias desse mundo, né? Quer dizer, essa ideia de que uma perspectiva não entra em concorrência ou em choque com a outra, entende? Isso é... Hein? O senhor podia dar um exemplo disso? Então, vamos dar pelo menos um ou dois exemplos disso, né?
Tá? Quando um exemplo seria esse que eu acabei de citar, né? Tipo, como é que ele introduz a parte da ética na Suma, né? Ele introduz justamente dizendo, olha, vamos considerar agora o homem como uma espécie de ser autônomo, né? Que decide por si mesmo o que ele vai ser, como é que vai ser o seu mundo, né? Ele é um criador, mas por quê? Porque, sendo assim, ele reflete aquilo que o próprio Deus é, né? Se Deus é onisciente e absolutamente livre, o homem é uma espécie de deusinho, né? Que tem essas características, né? De acordo com o seu nível próprio, né? Exemplos talvez mais precisos, né? Ou mais restritos. Quando ele trata, por exemplo, da lei, né? Ele introduz, por exemplo, a ideia de lei natural. É claro que tem a lei positiva, né? Que é obra humana, sei lá, deve-se regulamentar o trânsito. Agora, se é pela direita ou pela esquerda, isso depende do costume, né? Pode regulamentar por um lado ou pelo outro. É puramente uma decisão, né, que não tem outra consequência, né? Mas, além da lei positiva, tem o que Tomás chama a lei natural, quer dizer, a lei que está embutida na natureza, na estrutura de alguma coisa, né? E então ele introduz a seguinte consideração: para que a lei natural, se já tem a lei eterna, que é o próprio Deus? Ele diz, não, uma coisa não entra em choque com a outra. É justamente porque Deus é a lei suprema, né, que ele fundamenta uma lei imanente a cada uma das coisas, né? O mesmo tipo de consideração ele faz quando ele estuda a capacidade intelectual humana, né? Aí ele combina explicitamente a teoria de Agostinho com a teoria de Aristóteles, né? E se nós perguntarmos qual é o fundamento último do conhecimento humano, isso é em Deus. Ele que é a origem de todo ser e conhecer, né? Em termos de conhecimento, né, nós podemos dizer que a luz da nossa inteligência é simplesmente um reflexo da luz eterna, que é o próprio Deus, né, da luz suprema, né? Mas se nós quisermos saber como é que a nossa inteligência trabalha, olha, vai ler Aristóteles, tá bom? Ela trabalha a partir da experiência sensorial, né? A descrição do mecanismo concreto do conhecimento é fornecida por Aristóteles. Mas a situação do conhecimento humano dentro de uma escala, né, de capacidade de conhecimento, isso é tirado de Agostinho. Não sei se esclareceu muito, né? Essa é uma característica do pensamento de Tomás, de combinar esses dois eixos de consideração, né? Mas eu já falei demais, agora preciso de vocês. Eu queria só saber como que Dionísio entra nesse eixo da transcendência, por exemplo. Você podia falar um pouquinho? Porque, vamos voltar aí um pouquinho à coisa das traduções, né? Nessa massa de material que chega na Europa e a partir segunda metade do século XII, mais ou menos, né? Esse material chega um pouco a partir de Bizâncio, né? Relativamente pouco, né? Mais através da Sicília, né? E, sobretudo, através da Espanha. As Né? traduções gregas e árabes? As traduções gregas e árabes? Mais na cidade de Toledo, né, que havia um grande movimento de traduções, né? Tinha gente vindo da Europa inteira para Toledo para
ver as últimas novidades que estavam chegando, né, do mundo árabe, né? Não só tapetes, mas também livros, né? Então, mas por que eu estava falando disso, meu Deus? Dionísio. Sim, então, nessas traduções, né, a grande, os textos mais importantes são os textos de Aristóteles, certamente, né? Mas há outros textos, né? No que se refere a Platão diretamente, muito pouca coisa foi traduzida dos diálogos platônicos. Os diálogos de Platão só foram traduzidos na Renascença, né? Eu estou vendo que as traduções são um ponto muito importante dessa transição de Aristóteles para o Ocidente. São Tomás de Aquino. Esse tempo, né, que o senhor falou no começo da aula, que existe um tempo grande aí, né? Então, eu imagino que essas traduções dos textos gregos, elas iam acontecendo aos poucos, iam chegando. Isso é uma história complicada. Por isso que a gente teve esse tempo longo. É complicado, mas deixa eu, senão eu perco de novo o meu fio aqui, entende? Então, Aristóteles foi traduzido diretamente, entende? Agora, Platão não foi traduzido, muito pouca coisa. Mas a presença de Platão no mundo latino-ocidental se dá através dos chamados neoplatonismos, né? E é isso que é fornecido por Agostinho e por Dionísio, né? Agostinho, como ele mesmo diz, ele era um leitor de Plotino, né? É um pensador aí que é século III da nossa era, por aí mais ou menos, né? Plotino, né? E Dionísio, esses textos que foram escritos por volta do século V, né? Eles revelam uma presença de um outro neoplatônico que é Próclo. Né? Por isso é que tem aqui a importância do tema da participação, né? Que é um tema platônico, né? Mas não absorvido diretamente dos textos de Platão, mas absorvido através de Agostinho e de Dionísio, né? Assim, por isso é que essas metáforas às vezes são simplificadoras, né? Porque, Tomás de Aquino nada mais fez do que batizar Aristóteles, né? Tomás e Aristóteles um pouco mais explicado e sistematizado, né? Não é bem assim, né? Porque, na realidade, o esquema de pensamento de Tomás de Aquino não é tanto aristotélico, mas é muito mais neoplatônico. Aliás, não é só de Tomás, né? Todo o pensamento medieval, né? A montagem do mundo, né? Essa referência do criado ao Criador, né? A referência do mundo limitado à sua fonte infinita e perfeita, né? Isso é uma temática da participação, né? E uma temática tipicamente neoplatônica, né? E é dentro desse esquema geral que Aristóteles vai entrar para fornecer a análise de detalhe. É como se você tivesse, vamos usar um exemplo que talvez ajude um pouco, né? Uma máquina e as engrenagens de detalhe dessa máquina, né? A montagem geral da máquina é neoplatônica, mas as engrenagens são aristotélicas. Então, quando você vai ler um texto de Tomás de Aquino, você reconhece lá que tem conceitos lá, né? As ferramentas conceituais, né? Sei lá, ato, potência, substância, acidente, movimento, essas ferramentas conceituais, ou mesmo talvez até virtude, né?
ou a classificação lá das virtudes éticas, né? A prudência, a justiça, a coragem, a temperança, né? Essa ferramentagem conceitual tem raízes em Aristóteles, né? Mas a montagem geral, né? O plano de conjunto é neoplatônico, né? Tá, e ele combina essas duas coisas, né? E aí dá uma combinação que é original, né? Que é própria dele, né? Não sei se esclareceu um pouco. Não sei se eu entendi tudo também. Mas eu não quero monopolizar as perguntas. Agora, a diferença entre Agostinho e São Tomás, para mim não está muito clara de cada um. Não, nem eu pretendi fazer também uma. Seria muita pretensão minha, né? Até fazer uma. Não, digamos assim, o que eu falei de Santo Agostinho é que Santo Agostinho fornece uma espécie de esquema geral, né? De modelo de pensamento, né? Sobretudo com a ideia de crer para entender, né? No intervalo alguém me relembrou, né? Acho que foi a senhora que, né? Que na realidade Agostinho fala que é preciso entender para crer e crer para entender, né? Tem realmente esse duplo movimento, né? Mas o que nos interessa aqui mais nesse momento, né, para entender os medievais, é mais o crer para entender, né? Parte da fé e procurar a compreensão da fé, né? E recorrer aquilo que é fornecido pela cultura do momento como instrumental para entender aquilo que é escrito, né? Então, esse esquema é um esquema agostiniano, né? A maneira como Tomás de Aquino põe isso em prática é própria de Tomás, né? Quer dizer, os recursos a que Tomás tinha acesso eram muito diferentes daqueles a que Agostinho tinha acesso, né? Por exemplo, em termos das obras de Aristóteles, né? Agostinho conheceu o livro das categorias de Aristóteles, né? Que ele próprio diz que leu, né? E usa esse livro nas suas obras, né? Tomás conheceu, além das categorias, o resto das obras de lógica, os livros de ciência da natureza, os livros de zoologia, né? A metafísica, a ética Nicômaco, a política, né? Tem uma biblioteca aristotélica, Tomás de Aquino, né? O Agostinho, ele escreveu em que século? Santo Agostinho é do fim do século IV, comecinho do V, né? Quer dizer, 380 e bordoada, por aí, eu não, de cabeça não me lembro a data, né? Tomás está no século XIII, né? Razoavelmente depois, né? Você está vendo aqui, na Súmula de Teologia, né? O roteiro aqui que tem o plano, a realização, primeira, segunda, terceira parte, eu acabei de ver aquele filme Paixão de Cristo, né? Se você fosse fazer um resumo do filme, seguiria mais ou menos esse roteiro, que tem ali o plano, tem a teologia negativa quando aparece o diabo, aí depois você vê o homem, a imagem de Deus, a moral das virtudes, aí tem o Cristo, o processo de crucificação. Me pareceu que talvez a leitura que o Mel Gibson tenha feito tem alguma ligação com São Tomás de Aquino, ou a minha interpretação é muito... Porque aquela quando fala que esse parte dos primeiros filmes que mostra Jesus Cristo sofrendo, tendo sofrimento, e não ele divino, com nenhuma dor. Eu estou viajando muito ou existe? Eu não sei se você viu o filme. Tem não, você pode. Você chegou a ver o filme, professor? Hein? O senhor chegou a ver o filme? Não vi o filme. Olha, eu vou dizer uma grosseria, entende? Eu achei que não valia a pena fazer propaganda a favor do Mel Gibson. Então, eu não vi nenhum desses filmes. Olha,
a Paixão de Cristo, como é que chama o outro lá, anterior, que fez a Última Tentação, né? O Jerusalém Marie, né? Eu não vi nenhum desses filmes. Esse tipo de polêmica, eu acho que no final das contas acaba sendo um truque para ganhar mais dinheiro. Desculpe, pode ser que eu esteja completamente errado, eu reconheço que isso é não estou também criticando ninguém que foi ver o filme, não acho que não é por aí. Só um minutinho que eu queria aproveitar, mas voltando à sua pergunta, é possível que tenha alguma coisa a ver pelo seguinte, porque os planos das sumas medievais, né, a Suma de Teologia não foi só a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, ele próprio escreveu uma outra suma, né, a Suma contra os Gentios, né, é uma suma de teologia também. E tem dezenas, centenas de outras sumas, né, mas essas sumas, grosso modo, elas seguem o plano, se você quiser, do credo cristão, né? Se você pegar o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do... Então, você tem Deus, a criação, né? a encarnação, né? A obra da salvação, né? E a volta para Deus, né? De uma certa maneira, você tem um plano circular, né? Em que as coisas saem de Deus e voltam a Deus, né? Que é também uma ideia neoplatônica, né? Da saída do uno e da volta ao uno, né? Então, é possível que na história da paixão, né, esteja embutido, no fundo, essa dinâmica do credo, né? Isso não é uma coisa assim matematicamente, geometricamente demonstrável, né? Mas acho que, grosso modo, pode ter a ver, entende? Tipo,